Tenho 73 anos e sinto a morte se aproximando. Não como um medo abstrato e distante, mas como uma presença tangível nesta sala, uma sombra que se alonga progressivamente com as horas da tarde paulista. 42 anos dentro da fraternidade maçônica, subindo seus degraus secretos, pronunciando seus juramentos sagrados que nunca deveria revelar a ninguém. Agora, deitado nesta clínica de repouso em Campinas, São Paulo, não consigo mais fechar os olhos para o que fiz, o que permiti acontecer, o que escolhi deliberadamente não ver durante décadas inteiras. Há apenas poucas semanas, encontrei coragem para falar com uma enfermeira jovem, uma mulher evangélica que reza em silêncio nos corredores desta instituição todos os dias. Ela me deu uma Bíblia sagrada sem me julgar. Agora, cada manhã, leio os mesmos passagens divinos, choro como nunca imaginei que pudesse chorar novamente nesta vida e preciso contar a verdade antes que a morte chegue. Esta é minha confissão final. Eu era um homem importante em São Paulo, advogado renomado e extraordinariamente respeitado, sócio influente de um grande escritório em Higienópolis, nos Jardins. Frequentava constantemente os melhores restaurantes da cidade. Viajava regularmente para Miami e Nova York para grandes negócios internacionais. Minha mãe era do interior de Minas Gerais, de uma família profundamente católica, aquele catolicismo visceral e vivo de mulher que reza o terço diariamente e conhece cada santo pelo nome próprio. Meu pai era agnóstico completo e descrente. Desceu do navio europeu sem Deus algum em sua bagagem espiritual ou intelectual. Cresci entre esses dois mundos absolutamente diferentes e conflitantes, escolhendo deliberadamente o mundo do meu pai por puro esnobismo intelectual e desejo de parecer moderno. Aos 27 anos, quando entrei formalmente na grande loja do Brasil em 1977, pensei genuinamente que estava escolhendo a razão, a modernidade, o progresso. Estava, na verdade, rejeitando e repudiando a mulher que me criou desde o nascimento. A maçonaria brasileira não é exatamente a mesma tradição que existe na Europa. Aqui temos uma história gloriosa de homens importantes e extraordinariamente influentes, fundadores solenes da República, patriarcas cívicos que criaram instituições duradouras. Nós não éramos revolucionários ateus, como os franceses, com seu ódio explícito à Igreja Católica Romana. Somos a melhor sociedade possível. Juízes federais respeitados, coronéis industriais poderosos, homens de negócios extraordinariamente ricos, políticos de importância nacional indiscutível. Quando o grão-mestre me apresentou formalmente em 1977, todos sabiam exatamente quem eu era
e qual era a minha posição na hierarquia social. Meu pai já era membro há 20 anos, sempre silencioso, nunca envolvido fanaticamente com a causa maçônica. Mas eu possuía algo que ele não tinha jamais: ambição absoluta e consumidora, vontade intensa de subir nos graus maçônicos, necessidade visceral profunda de ser visto, admirado e honrado dentro daquele círculo fechado e extraordinariamente poderoso. Durante 20 anos consecutivos, subi meticulosamente pelos graus maçônicos tradicionais: aprendiz, fellowcraft, mestre respeitado. Depois os graus altos e especiais, os capítulos esotéricos cujos nomes sagrados não posso revelar jamais, até que finalmente, em 1985, aos 35 anos de idade, fui formalmente proposto para o 33º grau supremo. A cerimônia foi em São Paulo, em uma sala subterrânea que nunca esqueci, com homens influentes que eu respeitava tremendamente. Um deles era sócio fundador do Banco Itaú. Outro era ministro do Supremo Tribunal Federal. Éramos, ou assim acreditávamos profundamente naquele momento, a elite invisível que movia o Brasil inteiro por trás dos bastidores. Naquele tempo, meu filho Felipe tinha 17 anos apenas. Era um adolescente bonito, inteligente, mas cada vez mais afastado de mim emocionalmente, rejeitando sistematicamente os valores que tentei incutir com força. Minha esposa Maria Helena era uma mulher extraordinariamente paciente, católica nominal, mas sem fé real verdadeira, conforme eu pensava arrogantemente na época. Ela apoiava completamente minhas atividades maçônicas, porque significavam prestígio social imenso e negócios muito melhores. Ela nunca questionava minhas ausências, apenas recebia os benefícios materiais e sociais. Tudo mudou drasticamente quando Felipe tinha 22 anos. Desapareceu em um fim de semana normal, comum, e reapareceu completamente transformado. Havia estado em um acampamento evangelicalista, daqueles eventos pentecostais da Assembleia de Deus que se multiplicavam rapidamente nas favelas brasileiras. Voltou falando obsessivamente sobre Jesus Cristo, sobre conversão pessoal radical, sobre o Espírito Santo transformando sua vida inteira de maneira irreversível e permanente. No início pensei ingenuamente que era apenas uma fase adolescente passageira, um capricho que desapareceria naturalmente com o tempo. Mas não era. Era real, profundo, permanente. Comecei a brigar constantemente com Felipe sobre suas crenças religiosas. Disse que sua fé era superstição de pobres ignorantes, que ele havia destruído deliberadamente seu futuro brilhante, escolhendo crer em coisas absurdas e completamente irracionais. Meus colegas da loja riam comigo sobre isso,
validando completamente meu desprezo absoluto pelo filho. Um ministro do Supremo Tribunal até brincou: nossa tarefa histórica é salvar o Brasil inteiro da ignorância religiosa. Todos nós achávamos graça de Filipe, de sua ingenuidade e fraqueza espiritual. Eu era completamente cego para a verdade que ele possuía. Felipe deixou a faculdade de Direito que eu cuidadosamente planejara para ele e entrou em um seminário evangélico humilde. Não seria pároco respeitável de uma diocese católica tradicional, não seria jesuíta culto e intelectual. Seria um pastor evangélico, daqueles que o Brasil moderno via com profundo e aberto desprezo social. Para mim, era absolutamente catastrófico, uma humilhação pessoal profunda. Meu filho se havia transformado em exatamente aquilo que um maçom 33º era ensinado a combater ativamente. Em 1985, quando recebi o 33º grau supremo, o que me foi ensinado com precisão absoluta foi isto fundamentalmente. A fraternidade maçônica tinha um objetivo histórico claro e documentado no Brasil e em toda a América Latina. Não era tão explícito quanto entre os franceses com sua guerra aberta contra a Igreja Católica Romana. Era mais sutil, mais inteligente, mais insidioso e, portanto, muito mais eficaz. Era modernizar o país paulatinamente, remover a superstição religiosa gradualmente, substituir a fé cristã pela ciência objetiva, pela razão pura, pela eficiência administrativa. O catolicismo era a nossa preocupação central, porque havia poder institucional nele. Mas o protestantismo evangélico popular era ainda mais perigoso, porque era radicalmente democrático e participativo. Os documentos oficiais que me foram apresentados naquela noite citavam Albert Pike e seus escritos controversos. Os objetivos específicos da maçonaria nas Américas, a estrutura de poder que seria construída através das lojas. Eu era, objetivamente, parte de um projeto de engenharia social planejado, uma arma invisível para remodelar a sociedade brasileira segundo uma visão que eliminava deliberadamente o Deus cristão de toda a vida pública. Aceitei completamente essa missão histórica. Acreditava fervorosamente que era progresso genuíno. Durante 30 anos consecutivos, participei ativamente nessa causa. Na minha profissão como advogado poderoso, criei estruturas legais sofisticadas que debilitavam instituições católicas, que dificultavam a vida operacional de organizações evangélicas. Pensava que era justiça secular e modernização legal necessária. Era, na verdade, perseguição organizada e sistemática. Participava regularmente de reuniões onde discutíamos estratégias sofisticadas para manter a religião
fora de toda a educação pública brasileira. Minha relação com Felipe deteriorou-se infinitamente ao longo dos anos dolorosos. Ele me pediu desesperadamente para vir à sua ordenação como pastor evangélico. Recusei com raiva absoluta e incontrolável. Disse que não poderia jamais colocar meu nome em risco associando-me com tais pessoas inferiores. Isso era mentira absoluta e deliberada. Era que ele me assustava profundamente no fundo. Ele possuía aquilo que Maria Helena havia encontrado em sua jornada espiritual, uma fé inabalável que simplesmente era. Maria Helena começou a mudar nos anos 90, silenciosa e completamente secretamente. Começou a frequentar uma paróquia perto de Higienópolis regularmente. Não me disse durante muito tempo intencional. Descobri por acaso quando encontrei um folheto de missa em seu guarda-roupa pessoal. Quando confrontei, ela foi completamente honesta e clara. Tinha voltado à fé católica verdadeira. Disse que via algo faltando profundamente em minha vida. Disse que a loja me havia consumido inteiramente, que eu era um homem vazio, apesar de toda a minha importância profissional. Essa revelação me destruiu de fúria incontrolável absoluta naquele instante. Gritei que era fraca, que estava caindo no mesmo engano de Felipe. Mandei ela escolher formalmente. Ou abandonava a religião completamente, ou nossa vida conjugal desapareceria para sempre. Ela não escolheu. Começou a levar uma vida dupla e completamente secreta, rezando à noite quando eu lia o jornal silenciosamente. Mas vivi vendo diariamente uma mulher se afastando espiritualmente de mim. No ano 2000, minha ambição na loja atingiu seu pico máximo e indiscutível. Eu era extraordinariamente poderoso, coordenador de estratégias em vários graus altos, influenciador de decisões que afetavam dezenas de milhares de pessoas em todo o Brasil. Alguns dos maiores empresários do país eram meus irmãos maçônicos. Tinha apartamento duplex em Higienópolis, sítio em Campos do Jordão, carros importados. Felipe era um pastor pobre em uma favela periférica da Grande São Paulo. Maria Helena rezava em segredo absoluto e silêncio. Eu vencia completamente, exceto que não vencia. Em 2007, Maria Helena recebeu o diagnóstico que destruiria tudo meu. Câncer pancreático avançado, prognóstico péssimo, esperança de vida apenas alguns meses. Chamei os melhores oncologistas do Brasil. Paguei qualquer preço pelos tratamentos experimentais. Ela recusou quimioterapia adicional. Disse que queria passar seus últimos dias em paz, em oração contemplativa. Nos últimos dias, Maria Helena pediu que chamasse um sacerdote para lhe dar extrema unção,
para ouvir sua confissão final. Neguei sua vontade explícita e clara. Disse que era superstição medieval, que poderia morrer em paz sem rituais antigos. Ela apenas pegou minha mão. Você vai entender, querido. Por favor, cuide de Felipe. Ela morreu uma semana depois, sem o sacerdote, sem os sacramentos que desejava. Depois recebi uma caixa com seus pertences pessoais íntimos. Havia um diário manuscrito. Li-o integralmente. Maria Helena havia retornado à fé em 1995, secretamente. Fez uma peregrinação à Aparecida sozinha. Rezava todos os dias para minha conversão. Oferecia seu sofrimento a Deus para minha transformação. Escreveu: se morro de câncer, será para que meu sofrimento quebrante seu coração. Destruí a mulher que amei, porque ela amava a Deus verdadeiramente. Ao invés de despertar espiritualmente, me afundei mais profundamente. Aumentei meu envolvimento na loja dramaticamente. Promovi-me a posições cada vez mais altas. Minha última cerimônia foi em 2015. Naquela noite, comecei a ouvir diferentemente. Ouvi o ódio subjacente. Ouvi a recusa profunda. Saí e nunca mais voltei. Passei 5 anos em negação ativa, mas comecei a ler a Bíblia em segredo. Encontrei algo novo. Deus era uma pessoa que me conhecia. Em 2022, entrei nesta clínica em Campinas. Deixei São Paulo, deixei a vida que construí. Há alguns meses, notei uma enfermeira evangélica que orava em voz baixa. Perguntei por que acreditava. Ela disse: Senhor, conheci a mentira, então conheci a verdade. Jesus Cristo me amou. Ela me trouxe uma Bíblia. Há 3 semanas estou lendo. Encontro em Jesus aquilo que negamos durante décadas, um Deus que ama pessoas especificamente. Escrevi uma carta para Felipe há 10 dias exatos. Confessei tudo o que pude. Minha membrana profunda na grande loja, minha missão organizada contra a fé cristã, minhas ações deliberadas para impedir que pregadores evangélicos operassem livremente. Pedi-lhe perdão genuíno e sincero, sabendo que não merecia ser perdoado. Não recebi resposta ainda. Talvez ele não tenha recebido a carta. Talvez tenha decidido não responder a um pai que o rejeitou durante décadas. Mas continuo escrevendo outras cartas, outras confissões. O que preciso dizer antes que a morte chegue é isto com toda clareza. Vivi uma vida inteira servindo uma causa que era, no seu cerne mais profundo, uma negação sistemática de Deus e de sua existência. Usei minha inteligência, minha posição, meu dinheiro, para impedir deliberadamente que outros encontrassem a fé que os salvaria eternamente. Rejeitei meu filho porque tinha medo visceral do que ele representava. Deixei morrer minha esposa sem os sacramentos que desejava,
porque meu orgulho intelectual era mais importante que sua vontade espiritual. Encontrei Jesus na enfermaria de uma clínica de repouso, através de uma enfermeira evangélica simples que rezava em voz baixa nos corredores. Tarde demais para consertar o que destruí permanentemente. Mas não é tarde demais para receber a graça infinita de Deus. Deus me ama apesar de tudo que fiz. Aos 73 anos, após tudo que fiz contra Ele, Ele me oferece vida eterna sem condições. Tenho esperança verdadeira agora. Felipe pode nunca me perdoar nesta vida terrena, mas Deus já o fez completamente, e isso é suficiente para mim. Finalmente, após 7 décadas, estou verdadeiramente em paz.